Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos fazer mais uma análise de toque da revista de mangás Mangakkado. Então vou aqui analisar a edição de número 8 e ver como é que foi a toque dessa semana, como é que foi aí a recepção dos capítulos dessa edição. Enfim, espero que você goste desse vídeo. Desde já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal também para a gente estar crescendo cada vez mais. A sua ajuda, por mínimo que pareça, é muito importante para o crescimento do canal. Enfim, dado esse recado inicial, vamos então para o que interessa, né? Vamos então para o vídeo. A edição desse mês teve como capa o Noah, que recebeu um capítulo até bem interessante. Aí eu vou falar isso durante o vídeo, mas ele foi destaque nesse mês como capa, né? A toque mesmo tivemos aí os 8 mangás, como sempre, não temos aí exceção. Todos os mangás que são publicados eles recebem posições nas toques. A última posição foi o mangá Ibutsu, ele recebeu no total 8 pontos. Então o que eu posso dizer é que eu gostei do capítulo. Eu sinceramente nem entendo por que ele foi o último. Não sei se foi porque ele não foi tão bem recepcionado pelos outros leitores, ou porque os outros mangás tiveram capítulos realmente muito melhores. Mas eu particularmente gostei bastante do capítulo, do que foi apresentado também, né? Temos aí algumas pequenas coisas sobre o passado de alguns personagens, alguns novos personagens que estão sendo inseridos na história, o que isso está só expandindo um pouco mais, né? Pelo menos ao meu ver, tô achando bem interessante e espero realmente que a obra ela consiga crescer cada vez mais. É o que está acontecendo, pelo menos ao meu ver, é só me empolgando cada vez mais. E realmente espero que Ibutsu ele consiga crescer. Mesmo assim, com tudo isso que eu falei de positivo, ao meu ver, a obra ainda recebeu a última posição nessa edição. Infelizmente, né? Mas, enfim, não tem como ser o melhor sempre. A sétima posição temos o Desaparecidos, que ele recebeu 14 pontos no seu total. Um outro mangá que está em um momento bem crucial na sua história. No caso, eu falo crucial no respeito de que está em um meio de uma luta, né? Uma ação, em um capítulo realmente que não está parando. Foi só praticamente isso. Mas eu acho que o desfecho do capítulo ele foi o que mais impactou aí. O que dá brecha, né, pra gente ficar mais empolgado. Pelo menos eu fiquei, né? Eu não vou ficar aqui falando os motivos do que foi que aconteceu, porque se você quiser saber, dá uma lida no capítulo que você vai entender. Mas é realmente algo bem interessante aí que aconteceu bem no finzinho do capítulo. Ao todo, Desaparecidos é uma coisa que eu sempre vim falando, é a progressão, no caso, a evolução que o mangá vem tido de capítulo a capítulo, de momento a momento, né? Ele vem tendo um crescimento bem interessante e aos poucos ele vem me conquistando cada vez mais. Então realmente esse mangá ele vem se destacado aos poucos, né? Vem mostrando potencial aos poucos e isso é bem legal, pelo menos, né? Acho que Desaparecido ele tem bom potencial no futuro e vamos ver até quanto tempo esse mangá ainda pode durar e o que ele ainda pode entregar. Pelo menos até então ele vem me agradado um pouco. A sexta posição temos o Neocosmo, que recebeu também 14 pontos, mas por questão de desempates ele acabou ficando um pouquinho mais acima. Neocosmo, ele em algum momento ele pode estar se encerrando, pelo menos eu acho, eu espero, que foi o que eu falei no vídeo anterior, né? Mas esse capítulo foi um capítulo interessante também. Vamos esperar o que pode acontecer. Eu realmente não tenho nem ideia do que pode vir agora. O que resta é esperar mesmo, né? Porque depois de termos uns capítulos aí bem frenéticos, cheio de ação, lutas e tudo mais, esse capítulo foi um pouquinho mais tranquilo, não no quesito que foi só um capítulo sem nada, né? Mas o que eu quero dizer é que não teve pelo menos ação, não teve lutas nem nada, foi um entre arcos, assim, uma passagem de arcos, pelo menos é o que aparenta ser. Mas de qualquer forma, Neocosmo, ao meu ver, continua assim, tendo ótimos capítulos. Eu já cheguei a falar aqui que a Neocosmo é uma das obras que mais vem me interessado aí na revista, então continua assim entregando ótimos capítulos aí. A quinta posição, aí temos agora o Pitaco X Pitaco, que recebeu 19 pontos aí no seu total. E um capítulo até interessante, né? Até engraçado, né? De certa forma também. Gostei bastante da comédia que foi inserida. Não sei se foi retenção, pelo menos eu gostei. A questão é que Pitaco ele vem conseguindo balancear um pouco, pelo menos nesse capítulo eu entendi um pouquinho isso. Balancear um pouquinho entre momentos mais tranquilos, comédias e alguns momentos mais sérios. Essa passagem de dimensões e outros, né, mundo e outros, ele vem mudando bastante isso, porque enquanto no início do capítulo a gente foi apresentado um mundo que apesar de estar em um momento bem sério, né, tem alguns momentos de comédia aqui e acolá que quebra um pouquinho esse clima. A gente então é apresentado um outro mundo onde
tem ação lá frenética rolando, lutas e tudo mais. Então é realmente um paralelo bem interessante, que não faz o capítulo ser somente uma mesma linha. De certa forma, isso, ao meu ver, é interessante. Tem alguns mundos que eu já cheguei a falar aqui que não são tão legais quanto outros, mas esse ponto que eu já falei aqui é o que me agradou nesse capítulo, que é saber colocar cada coisa no seu lugar. Um momento de ação, um momento mais sério, um momento mais cômicos. Enfim, a evolução é bem nítida na história. A quarta posição temos o Corellon, que recebeu 21 pontos no seu total. Até então a posição mais alta do mangá, até onde eu lembro, né? E eu acho que faz bem jus ao que o mangá entregou nesse capítulo. Um capítulo muito bem, muito interessante. E é nítido que acho que de todos os mangás que tem aqui, o Corellon é o mais nítido que vem mostrando uma evolução boa. Desde os primeiros capítulos, que eu confesso que não foram algo que me agradou tanto, mas esse capítulo aqui foi sim um dos melhores até então. Deu bastante explicação com respeito a algumas coisas, né, que realmente acho que tava precisando, de certa forma, mas agora daqui pra frente talvez as coisas fiquem um pouco mais claras. Tô bem ansioso aí para ver o próximo capítulo, que tá prometendo uma luta de ação bem interessante com o protagonista, pelo menos eu espero que seja, né, não sei como é que vai ser, mas só resta a gente ver pra gente tirar as conclusões. Mas uma coisa é certa, a evolução que a história vem tido, o rumo que a história vem tomando, talvez é algo bem interessante também. Mas de qualquer forma, tô gostando, mas apesar de tudo, eu acho que ainda precisa evoluir mais, né? Enfim, a terceira posição agora encontramos o Noah, que foi a capa da revista, mas ficou na terceira posição. Um total de 24 pontos aí. Noah tá em um arco bem legal, pra falar a verdade. Porque até então eu acho que não teve, quer dizer, arcos que realmente me prendessem na história. Esse aqui tá se iniciando ainda, mas tá sendo bem mais interessante, né? Algumas curiosidades vêm sendo apresentadas aí no arco, no caso, vêm sendo trabalhadas, né? Ele apresentou o arco e aos poucos vem desenvolvido, isso é bem interessante. Enfim, tô curioso para saber o que vai acontecer no próximo capítulo aí. A segunda posição agora temos o Blood Ring, que até então esses dois primeiros ninguém conseguiu superá-los. Ele ficou com 28 pontos no seu total e ainda continua aí na sua luta, né, no seu arco de ação. E talvez as coisas mudem depois que esse arco terminar, pelo menos que tá parecendo, né? Até então a gente, desde os primeiros capítulos, a gente tava nesse momento mais de tranquilidade, né? A protagonista com seus novos amigos. Mas agora parece que as coisas não vão continuar dessa forma daqui pra frente. Pelo menos é o que tá parecendo. Aí resta saber como é que vai ser nos próximos capítulos. Mas uma coisa é certa, o Blood Ring, ele vem conquistado muito o público, tanto que ele tá sempre aí na parte de cima. Então realmente é um mangá que se destacou muito e chamou bastante atenção. Acho que faz justo, porque o mangá, além de ter uma arte muito bonita, tem uma história que é bem interessante também. Então o sucesso realmente faz bastante sentido. Agora, para a primeira posição foi o Retro Rangers, que recebeu 61 pontos no seu total. E esse aqui também é um outro que não sai da primeira posição. Outro que também faz sentido isso, né? Esse arco atual está sendo bem interessante. É interessante, acho que já cheguei a falar isso, que o autor ele não tem pressa em desenvolver, né? Ele começa um arco e ele vai apresentando aos poucos, desenvolvendo aos poucos. E isso é interessante, de certa forma, não ter pressa para apresentar as coisas, porque acho que, não sei se foi há uns 3 ou 4 capítulos que iniciou esse arco. Até então as coisas estão indo no tempo deles. E isso é interessante, de certa forma. Tem alguns autores, né? Eles pegam obras e simplesmente querem apresentar tudo de uma vez, e acaba isso ficando muito chato, de certa forma. Existem muitos autores, até do Japão mesmo, autores que publicaram na Shonen Jump, que eu vi esse problema de que a obra começa e em 2 capítulos ele já lança um monte de várias coisas que a leitura fica muito chata, fica muito repetitiva de certa forma, e muita informação acaba cansando o leitor. Eu acho bem mais interessante a obra ela apresentar as coisas aos poucos, do que ela simplesmente querer colocar tudo na cabeça do leitor, porque pode fazer sentido até pro autor, mas pro leitor não, então precisa ser aos poucos. E eu acho que o Retro Rangers ele tá sabendo apresentar isso muito bem. Eu acho que é por isso então que ele conquista tanto o público, porque ele sabe controlar um pouco aí a sua história, e isso é uma qualidade muito boa, né? Então Retro Rangers, acho que essas primeiras posições fazem todo sentido pelo que o mangá vem apresentado, pela história que o mangá vem tido. Se as outras obras quiserem ultrapassar ele, eles precisam trabalhar bem.
Vocês vão fazer um negócio bem feito, né? Mas enfim, o White Hand mais uma vez ficou na primeira posição. Vamos ver se ele vai continuar assim na próxima edição também. Bordro Ring, estamos aí de olho também nos outros mangás que estão aí. Mas aí, quero saber de você agora, qual mangá que você mais vem gostado dessa revista? Você não conhece a revista? Então acompanhe. Vou ver se eu deixo aqui na descrição para você não perder nenhum capítulo aí. E é isso. O vídeo é esse, mas espero que você tenha gostado. A gente então se vê no próximo vídeo.